Olá pessoal, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Assim, para falar da palavra de Deus, uma palavra genuína e verdadeira, a palavra que combate o pecado. Não adianta nós falar em nome do Senhor e não ser o Senhor falando. Nós aqui procuramos falar genuinamente, extraindo da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, falando a verdade, para que aqueles que queiram salvação verdadeiramente se salvem. Então, você, não devemos buscar maneiras fáceis aí de servir ao Senhor, mas sim buscar na palavra dele, de maneira que o apóstolo Paulo diz que aquele que piamente quer servir ou seguir Jesus sofrerá perseguição. Jesus disse que não é o servo maior do que seu Senhor. Assim como perseguiram ele, vai perseguir nós também. Então entenda, no mundo tereis aflição. Estou dizendo a realidade das coisas, para que a gente não fique enganado com aquilo que é irreal, aquilo que não é verdade, aquilo que nos tapeia para nós entrar por um caminho de erro e sofrer muito mais e depois perder a vida eterna. Então nós devemos buscar no Senhor, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio e fortaleza, onde nós nos refugiamos e encontramos proteção. Então entenda, o salmista usa essas palavras, Ele diz: ainda que a terra se mude, os montes se atirem para o meio do mar, das águas. Então veja, ainda que aconteça o imprevisto, aquilo que jamais a humanidade pensou de acontecer, mas mesmo assim, Ele continua sendo o nosso escudo protetor, o nosso refúgio e nossa fortaleza. Quando nós usamos essas palavras, parece assim que é só você gritar e Deus está pronto para... Pelo contrário, é você que tem que ouvir o grito de Deus, a palavra de Deus. Então entenda, é eu que devo escutar. Então Deus nunca disse assim: olha, fala aí que eu te escuto. Na Bíblia não, escuta o que eu te digo. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus, dá ouvido, dá crédito, cumpre com a palavra, aprende a palavra de Deus. Então entenda aqui, quando ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus, as minhas palavras, e as cumpre. Então esse está seguro, com a casa edificada na rocha. Mas aquele que ouve, mas não cumpre, edificou a sua casa sobre uma areia, ou nada. Edificou a sua casa de forma errada. Ou seja, ele investiu numa ideologia aí, ele investiu numa ideia dele, numa coisa de homem diabólica, mundana. Ele investiu no incerto, ele investiu numa coisa vã. Não funciona. Então a casa cai. Não fica segura. Então quem ouve as palavras do Senhor
e faz de tudo, tem zelo, diligência, sobriedade, lucidez, vigilância, para observar isso e cumprir na sua vida, nunca cai. Então, quando o salmista diz que nós é o nosso refúgio e fortaleza, está dizendo que nós entramos, nós nos escondemos dentro de uma fortaleza, onde está protegido. Então, nós que devemos nos refugiar. A fortaleza está lá. É nós que precisamos procurar a fortaleza para nos refugiar lá. Então, isso é Jesus. Então, nós devemos todo dia procurar saber aonde é essa fortaleza, né? Aonde é, o que devemos fazer para chegar lá, nessa fortaleza, né? Para que possamos nos refugiar lá, nessa fortaleza, né? Então, o Salmo aqui 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, mas eu não preciso para mim me refugiar numa fortaleza, num lugar seguro. Vamos dizer aí numa guerra, até está acontecendo uma guerra agora. Aí você procurar um abrigo, um lugar que fique seguro, um lugar forte, né? Nós aqui no Amapá, nós temos ali a fortaleza ali de São José, ali na capital Macapá. E aí você vai ver que ali o cara se escondendo dentro de um quarto daquele ali, ele está protegido ali de tiro, não é qualquer coisa que destrói aquilo lá não. Porque as paredes são bem uns 2 metros de largura, de pedra bruta. Então é isso, mas eu preciso saber onde está a fortaleza. Eu preciso caminhar no rumo dessa fortaleza. Eu preciso estar bem em contato com isso aí. Para que na hora da angústia, eu tenha como me refugiar lá. Então isso é o nosso Deus. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu não viver num mundo sem conhecimento de Deus. Eu preciso entender quando Ele me protege, como que eu estou protegido, como que eu estou ali, Ele está à minha disposição para me proteger. Como? O que eu devo fazer para ser beneficiado com essa proteção de Deus? É do Senhor Jesus. Então, o Senhor é o nosso refúgio. Eu preciso me refugiar, mas se eu for para o lado errado, se eu correr para a esquerda, ou de frente de mim eu corro para... se é para a direita eu corro para a esquerda, ou vice-versa, vou para trás. Então tem que saber, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se alguém, mesmo tu vendo um lugar que parece ser seguro, parece dar de se refugiar lá, e vai ficar protegido, e se for engano, não for verdade. Mas quando você busca, vai buscando, você vai caminhando com o Senhor, que é o caminho, e Ele é verdade, e é vida, está dizendo exatamente isso. Não te leva para o lugar errado, porque é verdade. O que está dizendo é verdade. A indicação está certa. O ensinamento, a doutrina está certa, está correta. Então você vai achar, aí isso aí é uma verdade, você confia nisso. E às vezes você vai achar a vida, no sentido de se refugiar lá. Quando estamos falando assim de vida, estamos falando, fazendo uma comparação com a vida terrena, uma vida física.
Mas aqui está falando de salvação também eterna, para salvar a sua alma. Você precisa saber que direção você vai andar. Então a Bíblia, as palavras do Senhor Jesus Cristo, a doutrina do Senhor é verdadeira. Então é caminho, é bússola, é guia. Te leva à vida. Então se eu sei de uma fortaleza, eu preciso saber disso, porque senão não me refugio, não vou me refugiar lá, que eu não sei para onde é. Eu indo nessa direção, certa, correta, verdadeira, aí eu chego na vida, eu chego num lugar que eu protejo a minha vida. Ou seja, eu estou protegido, eu estou guardado ali, e a minha vida é guardada, de forma que eu não vou perder ela. Assim, o salmista está dizendo aqui, socorro bem presente na angústia. Mas é claro que você tem que estar na presença de Deus sempre, né? Para nessa hora ele ser bem presente na angústia, né? Então entenda aqui o que eu vou dizer aqui para nós todos aqui que estamos, tanto eu como você. Em Apocalipse 3:20, eu falo muito esse versículo e muitas pessoas falam também. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é você gritar e Deus ouvir, não. Não, é o contrário. Se você ouvir Deus, não tem como eu aconselhar aquele que eu estou precisando dele. Mas está ao contrário a coisa. É Deus que manda nas coisas, que tem todo o poder. A minha vida está na mão dele. Ele é o Criador, mas também o Redentor, o Salvador da minha vida. Aí eu vou aconselhar ele, vou gritar para ele me ouvir. Não, quem tem que ouvir é você. Aqui cabe dizer aquela questão ali do... Não é questão, é uma parábola que Jesus falou do bom samaritano. E o homem que foi assaltado, eu sempre falo a respeito disso aí, mas eu só falo o contrário dos que os outros falam. Até Jesus mesmo falou nesse sentido assim, querendo dar um exemplo, dando um exemplo ali para os crentes da época, que passou, o homem estava lá jogado no chão, que tinham assaltado ele dando um exemplo de amor. E passou o sacerdote, ele passou de largo, passou um levita, um sacerdote, e era para fazer a parte dele, porque o homem estava jogado no chão, era para ter socorrido o homem. E eles passaram, foram embora. E veio um samaritano, uma pessoa que era considerado pelo judeu uns rebeldes, uns crentes rebeldes, que tinham se rebelado e se separaram do judeu. Né? Isso no tempo da Babilônia, ali na volta da Babilônia, esse pessoal se corromperam no tempo do cativeiro, os que ficaram, se corromperam ali, não acreditavam mais nos profetas, e quando eles voltaram do cativeiro, não aceitaram eles como judeu, ficar ali como israelita ali em Israel. Então se separaram e foi chamado de samaritano. O pessoal. Então veja aí que o Jesus dando um exemplo. Ó, passou dois crentes que vocês se julgam ser crentaço, um sacerdote, um levita, e não juntou o homem lá, não socorreu. Passou um samaritano que vocês dizem que é rebelde, e ele juntou o homem lá. Passou o azeite, cuidou do homem, atou as ferimentos e levou no seu cavalo para
uma estalagem, né? Para uma pensão lá, e pagou toda a despesa e ainda disse para o homem que o que ele gastasse, quando ele voltasse, ele pagaria. Tudo bem, certo, o homem foi ser um bom samaritano mesmo. Agora, eu falo o contrário também, que precisa nós meditar nisso aqui. E o homem que estava no chão, quando o bom samaritano chegou para acudir ele, para cuidar dele, quem estava precisando era o homem, não era o samaritano. Era o homem que estava no chão, que estava necessitado de ajuda. Ele foi colocar suas opiniões lá, ou de alguma forma se rebelar contra o samaritano? Não, ele aceitou tudo. Na parábola nem diz que o homem falou alguma coisa contrária do que o samaritano propôs. Quer dizer, tudo que o samaritano quis fazer, ele aceitou. Vou te levar para uma estalagem ali. Não, não quero aquela não, quero para cá. Porque é assim que acontece, irmão. Deus quer ajudar e Deus, ele vem através de pessoas. Tu pensa que é onça que vem, ou por outra vem um anjo do céu para ajudar. Não, é pessoa. E Deus usa para ajudar as outras pessoas. Para pregar, para exortar, chamar a atenção. Não faz isso que tu vai morrer. Ou faz isso, tu vai ser abençoado. Ou assim, cozido, assado. É assim, irmão. Deus usa as pessoas para pregar para os outros. Tanta coisa de juízo como também de salvação. De prosperidade, de tudo. Agora, Deus não aceita uma pessoa, ele mandar uma pessoa, chegar lá, tu quer aconselhar a pessoa que foi enviada para te ensinar. Aí você quer ensinar a pessoa. Tá entendendo o que eu quero falar nesse momento aqui? É isso aí. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir, irmão, e vim e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, com ele eu cearei, e ele comigo. Ou seja, eu vou aconselhar ele, eu entro. Se ele abrir, se não abrir, vai para o inferno. Não faz o quê? Não abre para o Salvador. Não abre para a palavra de Deus entrar, irmão. É isso que está dizendo, não é Deus. Nunca Jesus vai bater na tua porta, no sentido físico. Quem é o Senhor? Sou Jesus. Estou aqui, eu desci do céu, vim aqui contigo. Não vai achar nunca. Ele vai mandar uma pessoa. Ele está mandando, eu estou falando aqui, é em nome do Senhor. Eu não sei nem quem você é e nem quero saber. Agora, o evangelho ele vai bater nas portas das pessoas, como Jesus na época mandou os 70, os 12, e disse para eles curar os enfermos e tudo, mas principalmente pregar o reino do céu. Se alguém não aceitasse, para eles bater a poeira, o pó do sapato sobre eles. E dizer para eles, até o pó da vossa cidade que pegou o nosso sapato, nós batemos, jogamos sobre vocês. Mas sabei, fique sabendo, que o reino do céu chegou até vós. Então ele mandou dizer isso aí. Está entendendo? Então entenda, é você que vai abrir a porta, irmão, para Deus entrar. Não é Deus abrir a porta para tu entrar. Deus, ele está em todos os lugares. Por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato, porque ele está na tua porta. Na porta do teu coração. Né? Você foi assaltado pelo diabo. Ele vem, se não, matar, roubar e destruir. Todos nós somos roubados. Nós somos devedores. Romanos 8, 12.
Todos nós somos devedores. E não há carne para viver segundo a carne. Não tem como tu sobreviver por ti mesmo, pelo um homem natural. Não, tem que buscar em Deus. É você que vai buscar, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-lhe-á. Então as pessoas parecem que pensam que é Jesus, fica correndo atrás de um, ele foge, corre atrás do outro. É você que tem que correr atrás de Deus. Deus está em todos os lugares. E dentro dos crentes que acreditam nele. Que deixou, que abriu a porta para ele entrar. Não sabeis vós, Paulo dizendo aos Coríntios, dizendo para os crentes. Crente, não é descrente. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Isso aí. Então, você que tem que abrir a porta, é você. Você que tem que aceitar o que Deus quer fazer na tua vida. Não é Deus aceitar o que tu quer fazer da tua vida. Faça o que você quiser. Mas fique certo que vai para o inferno. Fique certo. Nós olhamos nessa carta mesmo aqui, que é o versículo 20, que diz isso aí. Mas olha o que diz aqui. Rapaz, tem tanta coisa para dizer nesse Apocalipse. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, que vai ver que você não sabe. Eu sei que muita gente sabe. Hoje, o evangelho é pregado em todos os lugares, mas tem gente que ele não presta atenção. É como que ninguém está falando. Mas eu quero que você preste atenção agora, se você está aqui diante dessa TV. Escute o que eu vou lhe dizer. O escritor aos Hebreus disse para a gente atentar no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Ele diz para a gente atentar no que tem ouvido já sobre Deus, sobre a Bíblia aqui. A gente atentar com mais diligência, com mais zelo, com cuidado. Para que em tempo algum a gente venha se esquecer disso aqui. De alguma forma alguém desvirtuar, tapear você e você se esquecer das palavras do Senhor. Aí diz, porque as palavras ditas pelos anjos se cumpriu receber a sua justa retribuição. Versículo 2, do capítulo 2. No 3 ele diz, e como nós escaparemos? Como escaparemos nós se não atentar para uma grande salvação que primeiro foi anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, depois por aqueles que ouviram ele, os apóstolos. Então é isso aqui que eu quero te falar. Escute aqui. Apocalipse aqui foi escrito depois que Jesus já está no céu. Ele veio aqui, se fez homem, carne, habitou entre nós. Ele sofreu como homem, trabalhou para ganhar o pão para comer, sustentar seus irmãos, ajudar o pai, depois ele ficou como pai dos irmãos. Homem natural. Com 30 anos ele começou a pregar o evangelho, pregou 3 anos e meio o evangelho, mataram ele. E ele ressuscitou dos mortos, para nunca mais morrer. Ficou 40 dias nessa terra ainda, ensinando os discípulos. Aparecia, desaparecia. Como é isso? Não sei. Ninguém sabe. Não tem ciência para explicar isso. Mas é verdade. Isso é só para quem acredita. Preste atenção. Aí ele subiu aos céus. E os anjos disseram para os discípulos que estavam presentes, nem fica olhando para cima não. Não olha para cima não, que esse Jesus que você viu subir, ele vai descer. Ele vem buscar a igreja. Depois que ele
foi para o céu, entronizou, sentou-se no trono eterno, o grande rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele disse para João: João, escreve esse negócio aqui. Ele revelou o Apocalipse para João. Dá de entender? Porque se fosse no Velho Testamento, isso aqui foi para os hebreus lá, foi para o povo de Israel andando ali no deserto. Tudo bem na velha aliança, agora é uma nova aliança, Novo Testamento aí. Mas era no Novo Testamento. Depois que Jesus ganhou, venceu o diabo na cruz. Então ele disse: toma cuidado, tu guarda o que tu tens. Aqui estamos aqui em Apocalipse 3, eu vou falar nele aqui, no 3, no versículo 11. Eis que venho sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você já deixou Jesus entrar, abriu a porta, ou seja, você aceitou o Evangelho, entrar em ti, a palavra de Deus, você compreendeu isso e acredita, não deixa que saia mais não. Não deixa que venha um herege aí, falando heresias, que é o Evangelho contrário, o anticristo, e tire isso que você aprendeu. Guarda as palavras. Já deixou Jesus entrar? Abriu a porta, ele entrou? Fica com ele. Com ele eu cearei e ele comigo. Ou seja, ele vai te alimentar. Aí você vai se alimentar dele. Ele vai te alimentar e você se alimenta dele. É isso aí. Você vai ter vida. Você está com Jesus dentro de ti. É o que eu disse, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está dentro de você. Então quando você anda na rua, no trem, aonde você andar, no avião, vai ter pessoas que estão com Deus dentro dele. Entenda isso. Essa é a diferença do ímpio e a diferença do justo e do ímpio. Um está justificado, Deus está dentro dele. E outros, Deus está do lado lá, mas ele não deixa entrar. Essa é a diferença. Fisicamente não tem nada de diferença. Se tem uma cicatriz, o cabelo é branco, fica branco mesmo, não vai ficar diferente mesmo. Vai envelhecendo, morre de velho, morre em acidente, morre de ferrada de lacral. Isso aí não tem nada a ver. Quero saber, vai para onde depois que morre? Então, quando você vai ver Malaquias, capítulo 3, você vai lendo ali o capítulo 3, chega ali nos versículos 15, fala de dízimo por ali, aí você vai para frente. Aí você vai ver a reclamação de Deus, reclamando no sentido, querendo salvar as pessoas desacreditando dele. Porque quer ver mudança no físico, no natural. Eita, o fulano é crente, avessou ele, tá diferente agora. Não, diferente nas atitudes, no caráter. A diferença está nisso. Nos vícios, não tem mais vícios. Se tem, fica brigando contra isso aí, contra os vícios. Não fica a favor. Contra o mau caráter. E a favor do caráter. Então as mudanças estão aí. Aí quando você vai ver, aí Jesus ali, ele faz promessas, né? Naquele dia, tu és para mim um particular tesouro. Versículo 17 ele diz aí. Um particular tesouro. E guardá-lo-ei. Eu vou guardar você. Como um pai guarda um filho a quem o serve. No versículo 18, que é o último versículo,
no capítulo 3 de Malaquias. Ele diz: aí vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então naquele dia que você vai ver a diferença. A outra diferença, porque nessa, a diferença qual é do crente? É que você tem caráter, né? É que você é uma pessoa diferente, você é regido, é conduzido pela Bíblia. Deus está dentro de você. O Evangelho está te conduzindo, está dirigindo você. Você é um veículo, é um mordomo, é um empregado, é um servo de Deus. E Deus está no comando de você. Ele é o Senhor da tua vida. É o motorista, é o que conduz. Ele é o teu cérebro. É isso aí. Você é um membro e ele é o cérebro. Assim que Paulo fala a respeito da igreja. Nós somos os membros de Cristo e ele é a cabeça, né? Cabeça mexe com o corpo. Então compreenda pelo amor de Jesus Cristo. Se você quer salvação, acredite nas palavras do Senhor. Nessa sétima carta, a sexta carta é uma beleza, irmão. Quando ele diz guarda o que tu tens, é porque ele já disse que ele tem, aqui na sexta carta. Ele está falando que ele era corretíssimo nas suas obras. Esse pastor aqui, a igreja, essa igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Laodiceia, que é onde ele disse: eis que estou à porta e bato. Eu estou pronto para servir vocês, mas vocês não querem? Está entendendo, irmão? Ele diz aqui, essa igreja de Laodiceia, versículo 1 aqui da carta, né, que é o 14, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. O Amém é o ponto final. O aprovado. Está entendendo? Aprovado. Amém, sim senhor. Tá certo. Tá? Aqui diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O primeiro, ou seja, o princípio da criação de Deus. É isso aí. É esse aí. Ele diz que quem está falando aqui é esse aqui. Presta atenção, está se identificando quem é. Para não se confundir, irmão. Pode ser qualquer pessoa aí. Não, pera lá, deixa eu dizer quem sou eu. Ele está fazendo aqui o cabeçalho aqui da carta e dizendo quem é ele. Aí ele prossegue no versículo 15. Eu sei as tuas obras. E sabe mesmo, a tua também e a minha. Sabe tudo. Sei as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Ou seja, até que eu torço. Até que eu tenho vontade que tu fosse frio ou fosse quente. Mas tu não é nenhum dos dois. É isso que ele está dizendo. Então ele está a coluna do meio aqui, é o negócio. Nem é frio e nem é quente. O que significa? Vou logo dizer isso aqui. Significa que ele não está jogado no chão. Lá como eu falei da parábola do bom samaritano. Ele nem é o bom samaritano e nem é o que está precisando do bom samaritano. Ele é o sacerdote. Vamos dizer assim, passou de lá. Não tem nada a ver com isso. Não preciso disso. E não é da minha conta. É isso aí. Coluna do meio. É isso que vai dizer aqui. Então eu preciso, ou eu ajudo, estou quente, eita, eu ajudo. Ou eu estou frio, estou precisando de ajuda. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Estou buscando riqueza para o espírito. Ajuda, me ajuda, Senhor. Abra a porta, entra, Senhor, na minha vida. É o refúgio.
é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Quando eu busco, eu corro atrás, eu quero. Você pensa que Deus sabe que tu precisa, mas como? Ele não entra em casa fechada. Então, eu queria que tu fosse frio ou quente. Aí ele diz no versículo 16: assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então ele está a coluna do meio, é o levita e o sacerdote, né? Então vomito da minha boca, não é frio nem quente, né? Aí ele diz no versículo 17: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado? Quando fala essa palavra, irmão, desgraçado, parece uma palavra assim de maldição, mas é maldição mesmo. Por quê? Porque não tem graça de Deus. Tudo que vem da parte do Senhor é de graça. Porque você não tem com que pagar. As coisas que vêm do Senhor não tem recompensa. Você não tem o que dar para Deus. Quando nós louvamos ao Senhor, damos glória a Deus e tudo enquanto fazemos a obra, isso aí é só um dever teu, dever teu. É um dever para salvar você. É em benefício próprio. Está entendendo, irmão? Pois isso é uma ordem imperativa do Senhor, uma ordem, uma obrigação tua, se tu quiser se salvar. Então tu não está fazendo nada para Deus, não. Fazer como? Como é que eu vou fazer favor para Deus que criou todas as coisas? Como é que eu posso ser útil para criar, para ajudar esse Deus? A gente fala, é a maneira de falar. Fazer a obra de ajudar o Senhor. Ajuda em nada. Tá fazendo para ti. É como tu esteja plantando uma roça para tu comer, senão morre de fome. Tá entendendo? Tá trabalhando empregado porque precisa. Para comprar roupa, comprar comida para comer. É isso aí. Entenda dessa forma e dê graças a Deus. Se você não for agraciado por Deus, você é desgraçado, é antigraça. Tem a graça e tem a antigraça. Desgraçado. Então ele é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, um miserável e pobre, cego e nu? É isso aí. Uma pessoa sem Deus, no final, ele é cego, nunca vê o céu, nunca vê o Senhor, não sabe nem quem é, como é isso, só vem falar. Ah, existiu Jesus Cristo, existe o Pai, o Espírito Santo, mas não sabe nem o que é isso aí. Não tem participação nenhuma. Então ele é cego. Miserável, porque é pobre, não tem riqueza nenhuma para que possa se salvar. Porque os pobres de espírito ele busca, bem-aventurados os pobres de espírito, que ele busca riqueza, para enriquecer o espírito, para se salvar. Deles é o reino do céu. Mas e quando você se julga rico, que é o caso aqui, tem dinheiro, mas não tem com que se salvar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí ele diz, e nu, porque não tem vestimenta de Deus. A justiça, a couraça da justiça, que Paulo diz, para a gente ter a couraça da justiça. Você não é justificado por Deus. Então veja aqui, no versículo 18, olha o que ele diz. E aconselho-te que de mim compres
ouro provado no fogo, para te enriqueças, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Então tem que buscar no Senhor o ouro provado no fogo, ou seja, a justiça de Deus. Para comprar tudo isso, o colírio para ver, a roupa para se vestir, para ficar rico, você ficar rico, não ficar mais pobre, só no Senhor. Aí vestimenta e visão, é isso aí. Então aí ele entra no 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Parece até que tem uns que ele não ama. Ele ama todos, mas é quem se entrega a esse amor, quem recebe. Não tem como ele mexer com alguém que não tem nada a ver com ele, não quer nem saber. Não deixou ele entrar na sua casa, como é que ele vai mexer na tua casa se tu não deixou ele entrar lá? Na tua vida, tá entendendo, irmão? Ele não vai mexer em nada na tua vida se você não der permissão. Do mesmo jeito é o diabo. O diabo também, se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Está escrito isso aí. Então veja que é assim que funciona o negócio. É muito fácil. Então, aí você tem que permitir que o Senhor mexa com você. Então ele corrige você. Aí ele corrige a quem ama. Ele usa esse nome porque você amou ele primeiro. Primeiro no sentido de você permitiu esse amor chegar a você. É isso aí, né? Então é você que recorre a esse amor. Onde é que está esse amor aí? Tu corre lá. É isso aí. É a mesma coisa do negócio da porta. Onde tá batendo, tá falando, onde é você acha e abre a porta. É exatamente você dar lugar ao amor de Deus na tua vida. Você dá lugar às palavras do Senhor. Dá lugar ao Evangelho. Dá lugar à salvação na tua vida. É isso aí. Então, eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Quando você aceita isso aí, ele começa a te corrigir, repreender, castigar, para tu pegar o caminho certo. É todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, para você ser zeloso, ter zelo das coisas de Deus, se arrepender daquilo que não é de Deus, aquilo que Deus não concorda. Então, te arrepende do mal que tu faz, das coisas erradas. Aí ele diz, escritor, a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né? Entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Aí ele diz no versículo 21, olha que promessa linda. Depois de você passar por esses processos, tudinho. Aí ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono, e me sentei com meu Pai no seu trono. É isso aí. Aí ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é isso aí, eu acho que só depende da gente querer. Aí você vai ver as outras cartas aqui, irmão, pelo amor de Deus, né? Deus falando, não faz as obras de Jezabel. Tem pessoas aí nessa igreja que não faz essas obras ruins. Tem uns remanescentes. Então entenda, se você está numa congregação hoje, estou falando com você aqui, e comigo também, se nós estamos numa congregação, tem muita gente aí, tem muito joio no meio. Tem muita gente aí que faz as obras de Jezabel, de Acabe, dessas pessoas
de Saul, de Judas Iscariote, de Caim. Faz obra errada, mas você é obrigado a fazer? Aprender com essas pessoas? Aprenda com os que é zeloso. Mas o nosso pastor aqui, ele é desses aí, é um Acabe da vida aí, um relaxado. É um Esaú, ou seja, um Saul. Um Esaú também, mas um Saul da vida. É um Judas Iscariote. Mas é ele. Você não é obrigado a ser, não. Então faz a tua parte, irmão. Procure ser zeloso. Fazer as coisas que é certo. Não adianta tu ir para a igreja o tempo todo e depois ir para o inferno quando morrer. Então mude de atitude se você estiver fazendo, acompanhando esse tipo de gente. Quando a gente vai ver o apóstolo Pedro falando de falsos profetas, ele fala exatamente dessas pessoas que levam os outros ao erro. Conduz com falsas palavras de vaidades humanas. Ele tapeia as pessoas que estão se afastando do mal, ou seja, as pessoas que estão aprendendo a doutrina correta de Cristo, estão aprendendo a andar corretamente, se santificando, se separando do mal. Eles vão lá com heresias, enganando as pessoas com falsas promessas de vaidades humanas, de teologia de homem, de conversa de homem, e traz essas pessoas de novo ao erro. É isso aí. Convence as pessoas que estavam se afastando do erro. Isso convence a levar o erro outra vez. Então ele fala a respeito disso aí. Então, mas nós não somos obrigados a isso. Fica aqui com a carta, a sexta carta, onde ele diz aqui no versículo 7, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Pensa no negócio, irmão. Como é que eu vou ficar com uma coisa falsa se eu tenho condição de me achegar, tenho toda liberdade para me abraçar com o que é certo, o que é verdadeiro, o que tem poder? Eu tenho toda liberdade. Aí ele diz aqui no 8, já para aquele homem, para aquela igreja: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Precisa da força humana. Força humana não serve. Isso aí, o que vale é crer. O que vale é você querer. O que vale é você abraçar a causa. O que vale é você abrir a porta da tua alma, do teu coração, para Deus entrar e trabalhar. É Ele que vai fazer tudo. Então, Ele que faz. Pode ver aqui que Ele fecha, ninguém abre. Abre, ninguém fecha. Acabou. É o que a decisão dá tudo na mão dEle. Então, não é uma questão das obras, o tamanho da obra. É como foi feita a obra. Tendo pouca força, guardaste minha palavra, não negaste o meu nome. É não negar. Sabe aquela coisa de prevaricar? Da pessoa estar errado e Jesus já te disse que aquilo é errado e você não avisa a pessoa? Pode ficar com raiva, mas tem que dizer: ei, Jesus não está se agradando disso aí. É para isso que existe o Evangelho na terra. É para dizer para as pessoas o que é errado e o que é certo. Aí ele diz no versículo 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeu e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, vai ficar envergonhado
aqueles que se diz ser crente, mas não são. Aqueles que mentem, dizendo que é um crente pregador da palavra, mas é um herege, ele é um anticristo em vez de ser cristão. Então vão ficar envergonhados diante de ti e vão saber no final da história que eu te amo, no final da história que eu te aprovo, que tu verdadeiramente me amas, verdadeiramente tu faz a minha obra, é isso aí. Então vai ficar todo envergonhado, aí vereis a diferença, né, irmão? Né? Porque a diferença é exatamente isso aí, de você servir com sinceridade. Aí ele diz no versículo 10, olha uma promessa boa aqui, para quem serve ao Senhor, que ele vai trilhando o caminho, que vai aparecer vários obstáculos, mas o Senhor está contigo tirando esses obstáculos, e você vai passando. Aí ele diz aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, assim também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então veja, ele vai guardar naquela hora difícil, como o apóstolo Paulo diz nas armaduras lá, que ele fala em Efésios 6, a partir do versículo 10 ali, das armaduras de Deus. Ele diz para nós buscar as armaduras de Deus, né? Para que possa resistir, lutar contra os principados e potestades do mal, e para resistir o dia mau. Resistir o dia mau, que vem o dia mau. Seja santo, seja quem for, todos da terra sofrem. Ele está dizendo aqui que vem sobre todos os homens que habitam na terra, não é para alguns. Então veja, nesse dia ele está contigo, ele te guarda nesse dia, porque você já vem fazendo isso. É o que aconteceu com essa igreja aqui. Eu abro uma porta aí, eu quero ver se alguém fecha. Abri a porta para ti, porque eu te conheço, ora mãe, e eu vou te guardar dessa tentação que há de vir sobre todo mundo, sobre todos aqueles que habitam na terra. Aí ele diz, mas no versículo 11 ele diz, olha, antes de acontecer isso, vai guardando aí o que tu tem, não vai deixar roubar não, senão nesse dia tu não tem arma para se defender desse negócio. Aí ele fala no 11, que eu já falei agora há pouco, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não vai trocar o que tu tem, que eu te dei, por uma coisa aí que o diabo oferece para ti. Quando diz diabo, irmão, não é o diabo que se apresenta, eu sou o diabo. Não, pessoas que vêm endemoniadas, um herege, um falso profeta, um anticristo, vem, te tapeia, tirando aquilo que tu já tem, né? Ou seja, expulsando o Deus que está em ti. Não expulsando o Deus, mas você permitindo, expulsando ele de ti. Como diz, eu volto a falar lá, 1 Coríntios 3, 17, né? Eu falei os dois, 16 e 17. No 17 diz, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. O que ele está dizendo? Se alguém rejeitar eu dentro dele, eu saio dele. É isso aí. Aí está morto. Está destruído. É isso aí que ele está dizendo. Se alguém trocar eu por alguma coisa, eu saio e acabou. A pessoa perdeu o que tinha. Então, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não pode ter mistura com o diabo, com o profano aí. Não. Então, as coisas santas é santa e profana é profana. É isso aí. Não misturem. Então ele diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aí ele diz no versículo 12, e a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu
o meu nome, ou seja, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então essa pessoa está arraigada nele, ele é uma coluna do céu, está seguro, está firme. Aí ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Torna a repetir. Mas é isso aí, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Precisamos acreditar nessa palavra e ficar firme. Aqui quem disse foi o próprio Senhor Jesus no céu, já dizendo para João escrever para essas igrejas e para todos nós, para nós acreditarmos. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir, de pregar a tua palavra e de ouvir a tua palavra. Meu Deus do céu, ser conosco, abençoa, guarda cada um, meu Deus, que ouvir essa palavra. Meu Deus, que o Senhor possa mudar a sua vida de maneira a fazer um milagre para que sirva de testemunho na vida dessas pessoas. O que está enfermo, que fique curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos no nome de Jesus todo mal que saia da vida dessa pessoa e não volte nunca mais, e toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.